Meu cordial bom dia às autoridades presentes, a todos e a todas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da Escola de Formação Judiciária, deu uma interferência aqui. Nesse momento, nós damos início ao webinar Feminicídio e a Proteção aos Direitos Humanos das Mulheres. Vamos juntos até o meio-dia. Esta ação educacional está sendo transmitida ao vivo pelo canal oficial do TJDFT no YouTube e é acessível também em Libras. Buscando tornar este conteúdo mais acessível, os oradores farão sua audiodescrição. Quanto a mim, eu tenho 1,83, pele clara, uso cabelo baixo, cabelo escuro, uso uma barba já um pouco grisalha, sou um jovem grisalho e estou usando uma polo azul listrada com branco. Nós estendemos a todos a possibilidade de participar também conosco, registrando suas perguntas no chat do YouTube. Elas serão respondidas ao final do evento. Atenção, os inscritos e inscritas neste evento. Sua frequência deve ser registrada por meio do link disponível na descrição deste vídeo, aqui no YouTube. Esse registro é obrigatório e será o único modo para comprovação da presença a ser considerado quando da emissão do certificado. Se você tiver algum problema com o registro da frequência, por favor, peça ajuda aqui no chat que nossa equipe está à disposição para te ajudar. Convido a fazer uso da palavra o Dr. Márcio Evangelista, doutor e mestre em Direito, professor de graduação e do Programa de Mestrado em Direito do IESB-DF e juiz de direito deste tribunal, que hoje atuará como moderador, fará a introdução do tema, apresentação das palestrantes, além de conduzir o momento das perguntas. Muito bem-vindo, Dr. Márcio. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Márcio Evangelista, juiz de direito aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, atualmente juiz auxiliar da presidência do tribunal. Sou um homem de estatura alta, tenho 1,78 m de altura, pele branca, cabelos curtos e castanhos claros, olhos castanhos, sem barba. Hoje eu estou com uma camisa social branca, gravata azul e terno cinza escuro. Ao fundo da minha imagem temos uma fotografia da fachada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, vista do eixo monumental. Uma imagem linda do nosso palácio com as suas colunas, imponentes no eixo monumental. Sou juiz aqui no Distrito Federal há quase 19 anos e estamos aqui para o webinar Feminicídio e a Proteção dos Direitos Humanos da Mulher. Sejam todos bem-vindos. Cumprimento especial à escola do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nas pessoas do desembargador Camanho e do doutor Fabrício, juiz de direito. Parabenizo a todos pela iniciativa de mais um webinar com um tema que a todos afeta, direta ou indiretamente. Cumprimento a todos os magistrados e magistradas, servidores e servidoras, alunos e alunas e a todos aqueles que nos acompanham nesse webinar pela manhã no YouTube. Um cumprimento especial às nossas palestrantes, professora doutora Ani, digníssima coordenadora dos cursos de graduação em Direito e do mestrado do IESB, a doutora Luciana Rocha, excelentíssima juíza, coordenadora do Núcleo Judiciário de Mulheres do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O tema que nós temos a tratar hoje é muito importante. Então, antes de iniciarmos com as palestras, peço licença para dar algumas informações complementares e importantes sobre essa parceria entre o IESB e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O IESB, atendendo a um pedido do Tribunal de Justiça, oferece descontos aos nossos servidores para cursarem cursos de graduação e curso de mestrado. O IESB também oferece aos nossos juízes a possibilidade de cursarem um mestrado em Direito
em condições especiais. Mas não é só isso, né? Além dos descontos ofertados pelo IESB, o Tribunal de Justiça, por intermédio da escola, poderá ofertar bolsas conforme regulamentado. Inclusive, saiu uma portaria recente ofertando essas bolsas aos nossos magistrados e servidores. Então, atentem para as comunicações que foram feitas pelo Tribunal de Justiça quanto aos descontos oferecidos pelo IESB e também quanto às bolsas para o curso de graduação e mestrado aos senhores servidores e magistrados. Não deixem essa oportunidade, é muito importante para a nossa atualização, seja de servidores e magistrados. Visto isso, vamos aí ao nosso tema de hoje, né, da webinar. Os temas violência doméstica, feminicídio, direitos humanos estão entrelaçados e estão na pauta das agendas públicas, mas também no dia a dia de todas as nossas atividades privadas. A Organização das Nações Unidas já se manifestou inúmeras vezes, afirmando que a violência doméstica contra a mulher é a mais escandalosa violação dos direitos humanos. Faço aqui, pedindo licença a todos, uma homenagem a Kofi Annan, diplomata de carreira, vencedor do Prêmio da Paz em 2001. Por inúmeras vezes, Kofi Annan afirmou que a violência contra as mulheres causa enorme sofrimento, deixa marcas nas famílias, afeta várias gerações e empobrece as comunidades. Impede que as mulheres realizem as suas potencialidades, limita o crescimento econômico e compromete o desenvolvimento de toda a sociedade. Realizada essa pequena introdução, vou me calar, né, porque os senhores aqui não vieram para me ouvir, e sim para ouvir as palestrantes. Então, vamos ouvir agora a professora doutora Ani Ávila, professora coordenadora do curso de graduação e do mestrado em Direito. Professora, é uma satisfação tê-la aqui conosco na Escola do Tribunal de Justiça, e a senhora tem a palavra aí por 30 minutos. Muito bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Dirijo, então, as minhas primeiras palavras à Vossa Excelência, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, professor, para nossa honra, do Centro Universitário IESB, do nosso programa de mestrado, doutor Márcio Evangelista. Para mim é uma grande honra estar nessa escola judiciária, aqui do TJDFT, juntamente com a doutora Luciana, a quem desde já dirijo, portanto, as minhas saudações também calorosas. É uma juíza que vem efetivamente dando voz e propiciando efetividades, não é? No que diz respeito à violência contra a mulher. Saudações calorosas e com admiração, doutora Luciana Rocha. Dirijo também meus cumprimentos a toda a equipe da escola judiciária do DFT, os demais servidores, a essa equipe que com tanta competência e boa vontade e habilidades respectivas delineou, então, esse encontro, esse diálogo. Dirijo também meus cumprimentos a todos os magistrados e magistradas dessa escola, do TJDF, cumprimentos também igualmente calorosos a todos e a todas que estão nos assistindo, alunos e alunas da escola, os nossos pesquisadores, mestrandos e mestrandas, então, do nosso programa de mestrado, assim como também alunos e alunas do curso de graduação em Direito do nosso centro universitário. A todas e todos os ativistas que nós enviamos também o convite, sejam todas, todos muito bem-vindos. Muito obrigada, excelentíssimo professor doutor Márcio Evangelista, por ter já, nas suas palavras, prestado essas informações referente a essa parceria que estabelecemos, então, com o TJTFT. Nós estamos com nossas inscrições abertas para o nosso programa de doutorado. É um programa que vem sendo muito elogiado, principalmente porque trata de direitos sociais, é um programa relativo aos direitos sociais e processos reivindicatórios, portanto, está diretamente interligado, não é? Interligado às nossas linhas de pesquisas com o tema
que vamos debater aqui hoje, que diz respeito à violência contra a mulher, que diz respeito, portanto, aos crimes contra a mulher, que diz respeito, efetivamente, hoje, jogando a lupa aos feminicídios. Bom, eu acho de extrema importância, achamos de extrema importância esse momento dialogal em que inserimos, então, como bem disse o professor doutor juiz Márcio Evangelista, inserirmos esse tema na pauta de debates das instituições, hoje principalmente da Escola de Formação Judiciária do TJDFT, porque falar de violência contra a mulher, colocando hoje a lupa nos feminicídios, é falar em sua gênese da influência da cultura androcêntrica, com determinantes, então, patriarcais, sobre as práticas sociais, sobre os estados de violência que permeiam e que efetivamente circundam as interrelações. Essas interrelações, elas estão multifacetadas, né? Elas estão presentes em todos os nichos que nós podemos olhar, sobretudo quando se trata de feminicídio na família. E é claro que esta cultura androcêntrica, não é? Ela também se espraia na sua multidimensionalidade sobre ciência, sobre política, sobre o pensamento jurídico e, efetivamente, juntamente, né, com seus reflexos sobre essa trilha que nós estamos percorrendo, nós mulheres estamos percorrendo no que diz respeito ao potencial de emancipação das mulheres. Portanto, esse será um diálogo que eu pretendo estabelecer aqui, professor, doutor, juiz Márcio Evangelista, na perspectiva, então, do gênero. Então, é estabelecer um diálogo com o direito e com a sociologia jurídica. É assim que eu pretendo conduzir essa nossa exposição. Havíamos roteirizado que, portanto, o feminicídio, a violência contra a mulher, tratada sobre a perspectiva das relações judiciais, das relações sociais de gênero, eu vou lançar alguns dados no âmbito nacional e, posteriormente, a professora doutora juíza Luciana Rocha, ela vai fazer a sua exposição, colocando a lupa, então, analítica e de dados no âmbito do DFT, no feminicídio, no âmbito do DFT. Então, a roteirização efetiva, por favor, eu peço, então, que o slide seja lançado, então, aqui na nossa tela, para que os nossos participantes e participantes possam, então, acompanhar, então, com uma visualização a nossa exposição. É de praxe, e eu não havia feito isso logo no início da minha fala, que eu faça a minha descrição. Desculpe aí, doutor Márcio. Eu sou uma mulher de estatura de 1,64 de altura, eu diminuí meu tamanho, a maturidade, ela propicia isso, não é? Eu tenho cabelos castanhos escuros, eu tenho olhos claros, tenho pele clara, eu estou com óculos, estou com uma vestimenta branca e preta, eu estou com um colar de pérolas, eu estou na minha residência, na minha sala de estudo, é uma sala ampla, a minha estante ela é toda espelhada, eu estou ladeada aqui de livros, e na minha direita eu tenho aqui um jardim imenso aqui para meu deleite. Bom, vamos então para iniciar então a nossa exposição. Pode passar, por gentileza, para o próximo slide. Obrigada. Eu acho que estamos no ar? Bom, então essa é a minha roteirização para que vocês possam acompanhar a minha linha de raciocínio de exposição. Eu falarei, então, da influência da cultura androcêntrica nas nossas práticas familiares e estabelecendo perifericamente nas práticas institucionais.
eu coloco, então, a lupa conceitual sobre o androcentrismo, falo dessa desigualdade, do conflito, efetivamente, de gênero. Depois, eu adentro na perspectiva das relações sociais de gênero como uma proposta metodológica de compreender, então, essa violência contra a mulher. Posteriormente, eu adentro na estrutura de gênero e, então, estabeleço a perspectiva analítica nos crimes contra a mulher, efetivamente, o feminicídio. Eu creio que não haverá um tempo para que nós possamos adentrar sobre os sentidos, os significados e esses limites conceituais acerca da violência contra a mulher, efetivamente no que diz respeito ao crime de feminicídio, e depois, ao final, a gente lança, então, estatísticas referentes à violência contra a mulher, o feminicídio propriamente dito, mas que eu vou ir entrelaçando, principalmente no início da minha fala, essas estatísticas. Por favor, o segundo slide. Eu estou numa tela da Apple e que ela me impede de eu partilhar aqui o slide. Bom, é muito importante, quando a gente fala de violência contra a mulher, nós estabelecermos a atual espacialidade que nós nos encontramos. Eu gosto de iniciar sempre aqui nas aulas, nas exposições, nos diálogos institucionais, acadêmicos e científicos, que quando se fala de violência contra a mulher, nós temos que colocar, portanto, um destaque que nós estamos enfrentando duas pandemias. Isso não é o meu dizer, não é o meu dizer enquanto pesquisadora e professora desta área do conhecimento, efetivamente, da violência contra a mulher. São todas as cientistas políticas, sociólogas, antropólogas, juristas, que dizem: desde quando a pandemia chegou no Brasil, nós já estávamos em um cenário de um esfacelamento, podemos dizer assim, de políticas públicas voltadas à questão das mulheres. Então, a gente quer destacar que quando a pandemia do coronavírus ela chega no Brasil, nós já temos, portanto, uma outra pandemia que nós estamos enfrentando. Uma pandemia que ela é uma pandemia de violência contra as mulheres, é uma pandemia em que nós enfrentamos no dia a dia e que se procrastina ao longo dos dias. O próximo slide, por favor. Eu gosto também de sempre salientar que, pode passar para o próximo, por gentileza, que quando a gente fala de igualdade de gênero, porque quando falamos de igualdade de gênero, nós imediatamente fazemos um binarismo e falamos de violência contra a mulher. Mas para falarmos disso, nós temos que também lançar uma espacialidade constitucional, que é a nossa Constituição brasileira. Ela, no sentido de construir uma sociedade mais justa, mais livre, mais solidária, ela trouxe no seu artigo 5º, lá no seu inciso 1, que os homens e as mulheres, eles são iguais em direitos e obrigações. Portanto, nós estamos sob uma espacialidade constitucional jurídica, sob um estatuto jurídico constitucional em que nós estamos resguardadas. Entretanto, sob o ponto de vista, não é, das múltiplas dimensões em que nós mulheres vivenciamos, então, as nossas vidas diárias, na medida em que nós estamos, então, exercendo a cada dia as nossas múltiplas funções e atribuições, isso efetivamente não se concretiza, não se operacionaliza. O histórico, portanto, pode passar para o próximo slide, por favor. O histórico, portanto, de uma sociedade patriarcal, que é a que nós vivenciamos, com matizes e com matrizes androcêntricas, eles confirmam, então,
a persistente desigualdade entre homens e entre mulheres, e basta efetivamente dizermos aqui as inúmeras dimensões em que essa desigualdade ela se manifesta, né? É no trabalho, é nas múltiplas profissões, é no espaço doméstico, é na cultura, enfim. Gosto de sempre trazer aqui uma luz especial para Zafiotti, porque quando a gente fala, a gente expõe sobre o patriarcado e sobre, então, o androcentrismo, a gente diz que é necessário sempre elucidar e repisar que esse patriarcado ele é um sistema de subjugação das mulheres, né? É um sistema de subjugação que ele representa um conjunto de ideias, representa um conjunto de estratégias, de condutas, de regras, de valores, que eles legitimam que essa percepção que paira sobre a mulher, ela é inferior. Daí é que eu gosto sempre de lançar um conceito que é importantíssimo, que é a conceitualidade de androcentrismo. Ela está lançada aí na tela, não é? O androcentrismo então, essa estrutura preconceituosa que caracteriza essa sociedade de organização patriarcal, que é a sociedade do mundo. Essa organização patriarcal, ela está presente no mundo inteiro, né? Em que a condição humana, ela é identificada com a condição do homem, não é? Então, isso é que é o androcentrismo, essa construção cultural em que todas as ideias e todas as percepções, que essa ideologia ela está assentada de acordo com as percepções masculinas, não é? Isso é uma sociedade androcêntrica, isso é uma sociedade de pensamento androcêntrico. O preconceito, portanto, androcêntrico, ele torna a vida da mulher invisível sob o ponto de vista. A gente pode falar da crítica linguística, a gente pode falar ideológica, científica, e são essas estruturas preconceituosas, androcêntricas, que efetivamente nós estamos neste momento aqui e em vários outros momentos do mundo, em várias espacialidades, para que nós possamos desconstruir. Este é um momento importante. Cada vez que se fala desse preconceito androcêntrico, cada vez que se fala desta sociedade patriarcal, né, em que nós lançamos luzes para que esse pensamento androcêntrico ele tem que ser desconstruído, nós estamos contribuindo para essas mudanças, para que esses matizes passem, portanto, a ser diluídos. Por favor, o próximo slide. Então, falar de violência contra a mulher, falar, portanto, dos crimes contra a mulher, falar, portanto, do feminicídio, efetivamente termos que adentrar na epistemologia feminista, adentrarmos, então, num pensamento em que possa contribuir para essa desconstrução do preconceito, para essa desconstrução do androcentrismo. Por favor, o próximo. Então, todas estas dimensões estruturais referentes ao patriarcado, ao androcentrismo, né, em suas diversas expressões, elas interagem aí, segundo a professora Lourdes Bandeira. A professora Lourdes Bandeira, vou fazer um parênteses aqui, ela foi minha orientadora de doutorado na Universidade de Brasília, e eu me lembro, eu gosto sempre de falar isso, professor juiz Márcio Evangelista, que lá em 2004, doutora Luciana, quando eu fui iniciar a minha tese de doutorado sobre a violência de gênero, o tema foi a violência de gênero, o tema foi efetivamente discutir, então, esses matizes
androcêntricos que pairam sobre a sociedade, efetivamente sobre o pensamento jurídico. Eu me lembro que uma pessoa muito próxima da minha família, afetivamente muito próxima, disse assim, mas essa pauta, ela é inservível para você enquanto advogada. Então, vocês vejam, passados aí, isso foi em 2003, né? Passados aí quase 2 décadas, então, nós temos aqui hoje uma escola judiciária do TJDFT, nós discutindo, então, a questão da violência contra a mulher. Então, veja, não é, doutora Luciana, doutor Márcio, como é importante, portanto, estabelecermos pautas, então, sobre este tema. Então, passadas, então, 2 décadas, eu estou aqui fazendo uma referência à minha orientadora, a professora Lourdes Bandeira, que faleceu agora, e sempre que eu falo dela, foi uma epistemóloga, uma pesquisadora brasileira, e também internacional, não é? Porque ela contribuiu há mais de 3 décadas, há mais de 30 anos, 40 anos, para que o pensamento, então, da epistemologia feminista, ela pudesse adentrar em todos os nichos acadêmicos, em todos os nichos constitucionais. E hoje eu estou aqui com muita honra e com muita emoção, fazendo referência à professora Lourdes Bandeira, e que ela sempre diz, e aqui eu repito, né, que essas dimensões, reproduzo aqui esses ensinamentos da professora Lourdes, que essas dimensões estruturais referentes ao patriarcado, né, elas interagem em todos os nichos, principalmente na família, ela é mais robusta. Então, ela interage, ela dá forma, portanto, dá significados e ela dá sentido para que essas desigualdades entre homens e entre mulheres, em suas diferentes gradações e formas, elas possam ir se perpetuando e prevalecendo. E no auge destas tensões e dessas desigualdades é que, então, os crimes contra a mulher, efetivamente, né, o feminicídio, que é o que retira a vida, né, da mulher, ele ou esta violência se faz presente. Gosto também de me valer muito de outra epistemóloga, que é a Alda Fátio, quando ela analisa os fenômenos jurídicos, efetivamente, os feminicídios. Pode passar para a próxima, por favor? Ela observa que essa perspectiva de gênero, não é? Essa perspectiva da razão androcêntrica, ela não somente invisibiliza a questão da mulher, neutralizando todas as questões e todos os fenômenos que circundam a mulher, assim como também contribui para que essa nossa retórica contemporânea, não é? Para que essa retórica que circundam todos os meios, eles sejam desqualificados, eles sejam depreciados, eles sejam isolados enquanto discurso. Então, mais uma vez, eu friso a importância de estarmos aqui, não é? Nessa escola judiciária para poder contribuir para essa desconstrução. Pode passar, por gentileza, para o próximo. Portanto, é bom enfatizar, apenas fazendo uma breve referência à historização, que nós estamos aí há mais de 5 décadas, né, de pesquisas feministas, de pesquisas sobre a violência contra a mulher, não é? Evidenciando, então, estas lógicas que permeiam os espaços privados, como é o caso de onde se dá o crime de feminicídio, como também evidenciando lógicas institucionais, jurídicas, políticas, culturais, que estão subjacentes a estes sistemas sociais que são, então, ideologizados por este androcentrismo, por essa lógica, então, em que o que prepondera é a percepção de que todos os sentidos devem, então, priorizar, então, o homem. Eu estive em 2008, doutora Luciana, num primeiro fórum, num primeiro congresso internacional, e eu me lembro muito bem,
foi em 2008 e foi na Universidade Complutense de Madrid. Eu estava nessa época fazendo meu doutorado de sanduíche, lá na Europa, e esse congresso, ele se chamou O Mundo de las Mujeres. Estávamos lá numa grande comemoração, eu ainda não me percebendo como uma pesquisadora da epistemologia feminista, ainda me abastecendo, não é, de todos esses estudos, de toda essa doutrina, de toda essa compreensão que é complexa por si só, né? Enfrentando, inclusive, ausências de dados para que nós pudéssemos, então, e possamos ainda, né, estabelecer análise e, via de consequência, propiciarmos alterações. Nesse Congresso do Mundo das Mulheres estava lá a Sandra Harding, que é uma feminista que eu admiro muito, e pode, por gentileza, passar para a próximo slide, e ela dizia o seguinte, que os estudos sobre a questão da equidade, os estudos sobre a questão da igualdade, tendo em vista as diferenças, né? Ela abriu o Congresso falando isso, que elas documentam, então, que existe uma contundente oposição histórica em relação às mulheres, em relação ao palco científico, em relação ao cenário jurídico, em relação ao universo jurídico, e que ao longo de toda essa história, né, essa história social, essa história jurídica, essa história política, essa história cultural, ela tentou invisibilizar e conseguiu. Estamos aqui hoje tentando alcançar, então, espaços perdidos lá atrás, justamente em razão desse olhar androcêntrico. Portanto, tratarmos, então, os fenômenos jurídicos sob a perspectiva de gênero como proposta metodológica de compreensão das relações sociais, dos sistemas jurídicos, ela é importantíssima. Então, entendermos vocábulos conceituais como androcentrismo, como patriarcado, ele é importante para que nós possamos, portanto, estabelecer uma viragem, então, nas nossas percepções. Importante dizer que uma outra questão que a Sandra Harding, Scott e outras tantas feministas sempre salientam é que esse nosso pensamento moderno, não é? Essas nossas percepções, né, em que nós sempre estamos frente a forças antagônicas, não é? Ela diz respeito a essas ambiguidades em que a ética da diferença sexual talvez seja a mais indicativa dessas indeterminações, né? Destas não resoluções. Veja, por exemplo, como foi, então, concebida e aprovada, então, a lei do feminicídio, como levou em conta somente critérios da biologização, né? No que diz respeito, portanto, ao sujeito passivo do feminicídio. Eu fiz uma rápida pesquisa recente aqui do TJ, do TJDF e de outros. Claro que os tribunais, eles vêm cada vez mais se arejando. Estamos aqui, né, com a doutora Luciana, que é a prova concreta disso, para que possamos, então, estabelecer interpretações e efetividade para que estes critérios em que a ética da diferença sexual, sob o ponto de vista da biologização, ela seja cada vez mais arejada, que ela seja cada vez mais... ela possa... também incluir no seu sujeito passivo outros gêneros, não é? Bom, importante também dizer, como diz uma outra epistemóloga, que é a Soares, também morreu nesta pandemia, tivemos tantas perdas, né? Aqui minha
minha saudade e minha reverência, que ela sempre falava, não é, a Lia Soares, que essa nossa ideia de que a condição da mulher, a nossa ideia, que eu digo, é a ideia androcêntrica, não é nossa, né? A ideia androcêntrica de que a condição da mulher é dada pela natureza, todo esse arcabouço conceitual epistemólogo da teoria feminista, né? Da epistemologia feminista, me desculpem, é não ver então, o gênero ou mesmo a mulher, mas é adotar um modo específico, né? Então, o que existe, e aí eu faço referência ao sujeito passivo do feminicídio, é que o que existe no mundo, efetivamente, não é o gênero, mas são fatos sociais específicos que eles devem ser vistos a partir, então, de determinantes de relações sociais. Então, esse arejamento. A professora travou? Como bem o faz. Pois não? Acho que tinha travado, mas voltou, professora. Acho que travou de novo, né? Voltou, professora. Estou no ar? Agora voltou, pode continuar. Obrigada. Então retomando, eu falava então de algo da epistemologia feminista e de algumas epistemólogas feministas acerca da importância da utilização do paradigma das relações sociais de gênero para poder compreender os processos históricos e sociais, para compreender os fenômenos jurídicos, para que a gente possa entender que o gênero ele é um elemento constitutivo das relações sociais fundamentais nas diferenças percebidas entre os sexos, mas que o gênero também ele dá significação às relações de poder e que nós temos que, então, que articular todas estas conceitualidades para que a gente possa propiciar a todas as vítimas da violência que permeia, portanto, esse universo, então, feminino, e que a gente possa dar voz e que a gente operacionalize e efetive esse estatuto de cidadania, né? Pode passar, por favor, para o próximo, né? E, portanto, então, analisar as questões que gravitam em torno dos conflitos de gênero, analisar, portanto, os fenômenos jurídicos que dizem respeito à violência contra a mulher, significa pensar em todos os atos, em todos os estados de violência que se desenvolvem no plano das relações sociais, e aí eu digo familiares, e aí eu digo institucionais, em todas estas multidimensionalidades. Implica, portanto, considerá-las como relações de poder, não é? Em que cada vez mais temos que discuti-las, rediscuti-las e transformá-las, né? Então, entender o feminicídio sob a ótica, sob a perspectiva das relações de gênero, é algo inafastável, é algo que temos que efetivamente colocar, então, um ancoradouro e não nos afastarmos dele, né? Então, todas estas percepções, não é, que diz respeito, então, à violência contra a mulher, que diz respeito, portanto, ao feminicídio, nós estamos dizendo que, ora, nós, mulheres, nós nos deparamos com uma violência mais sutil, uma violência que é dissimulada, uma violência que pode ser invisível, mas que ela tem uma trilha, mas que ela tem uma crescente, e que ela não deixa de ser violência, e na medida em que ela se arrasta nessa trilha
de violência, nós chegamos, então, a um ponto maior, a um ato maior, a um fenômeno jurídico maior, que é o feminicídio. Devo salientar também que perceber a violência com estas várias facetas, né, dizer que a percepção, quer dizer que a percepção da violência ela passa pela análise da totalidade dos contextos em que ela se encontra inserida, ela passa, sobretudo, pelo desmembramento abstrato dos fenômenos que a cerca. Eu vou lançar aqui ao final, né, alguns dados referentes aos espaços, referentes à cor, referentes aos objetos utilizados para essa violência, e passa, sobretudo, pela apreensão desses elementos tangíveis, intangíveis, interiores, exteriores, não é? Em que a mulher, portanto, ela é atingida. Então, falar de violência contra a mulher é colocarmos uma lupa analítica sobre as conflitualidades, sobre a violência, e aqui neste momento sobre o fenômeno jurídico do feminicídio. Eu me lembro e gosto sempre de me reportar a uma antropóloga, epistemóloga, que é a Rita Segato. Rita Segato, desculpem, Rita Segato, ela gosta de sublinhar que, na medida em que a violência ela encontra o seu fundamento mais profundo na racionalidade que se emprega para praticá-la, é também nessa racionalidade que a invisibilidade do reconhecimento deste fenômeno da violência e do feminicídio, ele tenta estar dentro de uma retórica em que ele não seja percebido como feminicídio. Nós vamos ver em alguns dados em que as mortes, uma grande parte dos dados relativos às mortes das mulheres ainda não foi identificada, então, como feminicídio. Então, esta retórica assentada, portanto, em matizes androcêntricas, que impedem, portanto, que este androcentrismo, que este patriarcado, ele seja cada vez mais diluído. Eu vou passar, então... Quanto tempo eu tenho? Desculpe, doutor Márcio. Mais 3 minutos, professora. Mais 3 minutos, perdão. O tema empolga, né, professora? O tema empolga. Eu tinha aí o slide número 4, por favor. Só aponta aí alguns dados que eu vou dissecá-los aqui nessa minha exposição. Eu não posso deixar de falar dos dados, eu teria que entrar nos limites, mas eu já sabia que não daria tempo. Por gentileza, passe para o slide 19. Olhem lá, em 2020, olhem só, não, no slide 19, por gentileza. Não, esse não é o 19. Doutora, é que eu não tenho o número deles aqui comigo, como eu estou no modo então pode, por mais para frente? Mais para aí, ó, não, volta. Aí, mais para frente. Isso aí, 2020, exatamente. Perfeito. Obrigada. Muito obrigada, desculpe. Olhem só, os casos de homicídios motivados por questões de gênero subiram em 2020 em 14%.
das 27 unidades federativas, de acordo com o relatório do Mapa da Violência e outros tantos. Estes dados, só um momento, que nós estamos aqui já com o tempo esgotado, é que todos esses dados que eu trago, eu não vou ter tempo suficiente para poder apontar cada um, eles foram retirados do Mapa da Violência ao longo de toda a década, até o último mapa saiu aí, o de 2020, foram retirados efetivamente das pesquisas que nós realizamos em nível do mestrado aqui do nosso programa, no Observatório de Direitos Humanos aqui do Centro Universitário IESB, não é? Então, vejam só, em 2020 os casos subiram de uma forma assustadora. Esse crescimento aí dos casos de homicídio, então, motivados por questões de gênero, ele se acentuou no estado de Mato Grosso, olha lá, Roraima, Mato Grosso do Sul e Pará, sendo que o Mato Grosso é onde a gente tem a maior taxa de feminicídio, né? Em geral, é importante que se diga, né? Eu gosto de estabelecer sempre o perfil, portanto, seja do agressor, seja, então, da vítima. Ele é uma pessoa conhecida, né? 81%, então, dos assassinos, eles eram companheiros ou ex-companheiros, então, das mulheres, não é? Importante também dizer, olha como isso é desalentador, não é? Que 3 a 4 vítimas de feminicídio tinham entre 19 e 44 anos. Olha como isso assola e como isso é um dado muito assustador sob todos os pontos de vista, né? O próximo, por favor. O IPEA também, no Atlas da Violência, ele destaca que entre 2016 a 2018, a taxa de homicídios ela foi mais elevada nas mulheres negras. Então, a gente sabe que o feminicídio também ele tem cor, ele tem escolaridade, ele tem condição socioeconômica. Não estou aqui dizendo que as mulheres com mais escolaridades ou com condição de vida, com condição econômica e social, elas não são vitimadas pela violência. Ao contrário, eu orientei uma pesquisadora, né, em que ela tratava justamente da violência nas elites, efetivamente aqui do DF. Os dados ficaram um pouco difíceis de serem apurados, justamente em razão das subnotificações. Nós temos aí uma questão patrimonial que impedem as notificações, mas, portanto, as pesquisas apontam que a taxa de homicídios, no que diz respeito ao feminicídio, ela tem cor, ela tem faixa etária, ela tem níveis de escolaridade, não é? E ela tem uma condição socioeconômica também de vulnerabilidade. Então, vamos lá. Olhem só, em 2008 a 2018, isso está espraiado naquelas outras figuras, tá? Mas eu justamente referenciei para ficar mais clara, então, a visualização aqui nesse slide, porque eu sabia justamente que o tempo ele era diminuto. Vejam só, em uma década, 85% das vítimas eram pretas e pardas, apenas 15% eram brancas, né? O próximo, por favor. O próximo, por favor. Olhem lá em relação, então, em 2019, né? A ocorrência continua, então, a mesma estatística, que a faixa etária fica dos 18 aos 44 anos. Eu também gostaria de dizer que esses dados, eles também se veem presentes nos Estados Unidos, na Argentina, na Colômbia e no México, no que diz respeito à categoria da etariedade, efetivamente, tá? O próximo, por favor. Vamos ao local, às espacialidades. Eu gosto muito de focar, viu, doutora Luciana,
nas espacialidades, eu gosto nessas categorias, quando a gente analisa a violência contra a mulher, especificamente o feminicídio, e especificamente os crimes de estupro, não é? Analisar ali, estabelecer, então, categorias e subcategorias em relação às espacialidades de onde ocorrem. Já falei da alteridade, já falei da raça barra etnia, escolaridade e outras tantas categorias e subcategorias, mas que em um outro momento a gente pode enfrentá-las com mais minudência. Olhem lá, então, nos últimos 35 anos, o domicílio, então, o domicílio teve, o feminicídio, no que diz respeito ao domicílio, teve essa taxa de quase 29%, os hospitais também, e a via pública 26%. Então, o que foi detectado no mapa da violência e outros institutos é que havia quase uma porcentagem equânime, né? Havendo uma mudança no que diz respeito a 5 regiões, então, do país. Quando a gente focaliza o Nordeste, a gente vê que a espacialidade, o local, então, do crime de feminicídio, ele se dá efetivamente nos domicílios. É importante dizer, e aí tem uma pesquisadora nossa, foi uma aluna, uma orientanda, em que ela era da Colômbia, e ela diz que 41% dos feminicídios na Colômbia ocorrem no domicílio. Por favor, o próximo. Tá? Olha, então, esse próximo slide, né? Isso foi também no IPEA, no mapa da violência. Eu estou aqui saltando alguns dados, que a maior parte das vítimas, elas tinham baixa escolaridade. Isso é uma recorrência, né? Com relação ao uso de armas de fogo, com relação às armas brancas, com relação aos objetos utilizados para o feminicídio. O mapa da violência aponta que 55,1% das ocorrências no Brasil, né, os dados aqui eu enfatizo, são do Brasil, elas foram provocadas, então, por facas, tesouras, canivetes ou instrumentos do tipo. Olha esse dado em relação a 2016 e 2019, tá? Agora, em pesquisas mais locais ou mais regionais, a utilização, então, do tipo de arma utilizado, então, utilizada, portanto, no feminicídio, ele tende a mudar. Eu tenho, por exemplo, orientandas que fazem as suas pesquisas, então, em alguns municípios, isso é muito, isso diferencia muito, tá? Importante também, eu gostaria de ir finalizando a minha fala. Um minutinho? Pois não. Desculpa, professora, interromper um pouquinho. Nós estamos com um pouquinho do horário apertado para a gente passar a palavra, né? Então, podemos finalizar. Infelizmente, a gente podia ficar aqui a manhã toda ouvindo, né? Mas nós temos que finalizar aqui, fazer a dinâmica. Obrigado, professora. Desculpa. Como disse, o tema é empolgante, não é? Então, finalizando, professor, desculpem, professor doutor Luiz Márcio, essa taxa de feminicídio no Brasil que está exposta aí, ela é a 5ª maior do mundo, atrás somente de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Olhem os dados ali, né? Como que está, então, como que estão essas estatísticas? Caminhamos, então, segundo dados ainda sendo compilados, que nós caminhamos para ficarmos, infelizmente, no 3º lugar do mundo no que diz respeito ao feminicídio. Portanto, eu encerro essa minha fala, agradecendo aqui esta oportunidade, na medida em que nós estamos discutindo e lançando lupas no que diz respeito à violência contra a mulher. Nós também estamos contribuindo para que essa violência ela seja diluída cada vez mais. Eu encerro, então, agora definitivamente, dizendo que reproduzindo uma fala da professora Lourdes Bandeira, no sentido de que, cada vez mais,
é necessário, se faz necessário, que todos os mecanismos institucionais, jurídicos, públicos e privados, eles sejam, então, potencializados para que essa violência ela seja cada vez mais enfrentada. Tem uma frase da professora Lourdes Bandeira, é o meu último slide em que ela dizia o seguinte, que a mulher, ela é objeto, sim, mas do seu próprio desejo. Portanto, nós não podemos estar expostas, então, como objetos à violência doméstica, institucional, ou seja, em qualquer nicho que ela possa ser agredida ou violada ou violentada. Muito obrigada, professor Dr. Márcio. Eu estou aqui, então, à disposição para as eventuais perguntas e dúvidas. Muito obrigada. Olá. Nós agradecemos, professora Ania, pela excelente aula aí sobre o tema. Como vimos aí, a professora é doutora no tema, fez aí o seu doutorado aqui no UNB, mas também com estudos na Europa e orientado pelo professor Boaventura dos Santos, né? Então, sabemos aí da profundidade que a senhora tem sobre o tema. Infelizmente, o tempo é um pouquinho curto, né? Então, nós temos que falar. Então, agradeço muito, professora, por estar aqui hoje conosco, nos agraciando com tantos conhecimentos, né? Nós temos algumas perguntas no chat, mas eu vou deixar para o final. E ter a oportunidade aqui de saudar a todos que nos assistem no YouTube. Chegamos a 97 pessoas nos assistindo ao vivo. Faço aqui também uma saudação especial ao Dr. Eric Meyer Júnior, né, membro da Cruz Vermelha Internacional, especialista em direitos humanos, que está lá hoje nas Filipinas, quase de madrugada, nos assistindo, prestigiando esse nosso evento aqui do Tribunal de Justiça e do IESB, né? E, sem mais delongas, de imediato, passo a palavra à doutora Luciana Rocha. Vossa Excelência tem 30 minutos para a exposição sobre o tema. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, magistrados e magistradas do Tribunal de Justiça, servidores e servidoras, a todo o público externo, né, aos alunos de mestrado, né, do IESB também presentes. É uma grande oportunidade, em especial, tratarmos sempre, né, do feminicídio, uma oportunidade de formação especializada nessa parceria aqui firmada entre o Tribunal de Justiça e o IESB. Quero agradecer ao mediador, né, ao doutor Juiz Márcio Evangelista, que é juiz auxiliar da presidência desse Tribunal de Justiça, pela mediação desses debates, aqui mostrando o comprometimento e o compromisso político e institucional do Tribunal de Justiça com a pauta. Em especial, nesse momento que temos que difundir, né, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça em outubro de 2019, que nos mostra a importância, professora Ani, né, aqui com a docente, das epistemologias feministas como novo rumo, novo olhar da atuação do Poder Judiciário com perspectiva de gênero. Faço minha autodescrição, né, sou Luciana Rocha, né, juíza de direito aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sou parda, né, estou vestindo um vestido vinho, olhos castanhos claros, uso um bottom do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar. Um bottom que, embora, né, não dê para ver, porque pequenininho, temos um mapa do Brasil com a figura de juízes nos 27 estados e Distrito Federal, unidos, né, em sinergia para a efetividade da Lei Maria da Penha em nosso país. O Núcleo Judiciário da Mulher agradece sempre também o apoio da Escola Judiciária aqui presente, porque não há dúvida, nós, de fato, defendemos, né, de que a capacitação especializada, momentos como esse, são fundamentais para a transformação desse cenário alarmante do país. Né, a professora Ani nos falou, né, do vírus e duas guerras, né, na sua exposição, né, nesse momento pandêmico em que se enfrenta a violência doméstica e familiar. E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos fala, inclusive, de uma hiperendemia. Ou seja, a violência doméstica e familiar ela é mais do que uma epidemia, porque ela se mantém em níveis altos e constantes ao longo do tempo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação, né, um roteiro. Como nós havíamos falado no início, a professora Ani trouxe, né, importantes aportes teóricos, né, da epistemologia feminista, com esse novo olhar da atuação com perspectiva de gênero, fundamental para a atuação não só do Poder Judiciário, mas de todos os operadores, né, que atuam na defesa e proteção aos direitos humanos das mulheres.
Como eu já disse, eu sou coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher, né? Então temos essa missão também importantíssima, né? Tanto de articulação interna para aprimoramento, né, da estrutura do Poder Judiciário aqui no Distrito Federal, no combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar, e também articulação externa. Então, parcerias como essa, né, professor Márcio, professora Ani, são fundamentais, né, não só para a formação especializada, mas também para o oferecimento, né, de bens e serviços às mulheres do Distrito Federal, aos homens e mulheres em situação de violência doméstica, para que nós possamos ter uma efetividade nessa prevenção e enfrentamento. Eu trago aqui também um texto extraído, né, do livro da epistemóloga Soraya Mendes, em que ele traz um pequeno trecho extraído do livro de Roberto Lira, escrito em 1931, em que Roberto Lira já nos chama bastante atenção sobre o direito rudimentaríssimo de viver das mulheres. Né? Ele nos fala que o direito à mulher, sob essa perspectiva de gênero, ele traz, né, nesse trecho extraído do livro, de um capítulo sobre crime passional, que será lindo que o mundo saiba que temos poetisas, declamadoras, cientistas, escultoras, pianistas, engenheiras, professoras, médicas, advogadas, e um futuro não muito distante até constituintes. Mas seria infinitamente mais nobre que se lhe pudesse dizer que a mulher entre nós, mesmo que não declame, nem pinte, nem toque, nem trabalhe, nem vote, tem ao menos o direito rudimentaríssimo de viver. Estamos discutindo, depois de passados mais de 90 anos desse trecho, né, desse texto escrito por Roberto Lira, como bem destaca a epistemóloga Soraya Mendes, ela nos destaca que ainda estamos discutindo, no século XXI, o direito rudimentaríssimo das mulheres de, no mínimo, viver. Né? Teses como legítima defesa da honra, ainda discutida nos tribunais pátrios, até o ano de 2020, quando vimos, né, a discussão no Supremo Tribunal Federal se seria mantida ou não a absolvição, né, de uma tentativa de feminicídio de um réu confesso, que disse que deu facadas na esposa por ciúmes, né? E estava sendo discutida a soberania dos veredictos com base numa tese misógina, né, de legítima defesa da honra. É muito interessante que, num artigo escrito, né, por Leila Linhares, Silvia Pimentel e Fabiana Severi, né, Cristina Severi, intitulado Defesa da Honra em 2020, elas nos bradam, né, com vozes fortes, de que não podemos permitir retrocessos históricos e civilizatórios, com teses como essa, né, que não são jurídicas, como a tese da legítima defesa da honra, mostrando, portanto, que não se pode falar em crimes passionais. Nós temos que falar, como bem dito, né, pela professora Ani, em crimes de gênero. É uma violência de gênero que tem o feminicídio como fenômeno irreversível, né? A mais grave violação e irreversível às mulheres. Sobre os dados trazidos, né, do cenário nacional, aqui o destaco dessa pesquisa Visível e Invisível no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicada ano passado, em 2021, dois aspectos fundamentais, são muitos dados estatísticos, mas dois fundamentais que nos chamam a atenção nessa prevenção e enfrentamento com perspectiva de gênero, da atuação do Poder Judiciário na prevenção à violência doméstica e familiar. Nós destacamos aqui, em especial, a idade, a professora Ani já nos trouxe, a maioria das vítimas de feminicídio está entre 16 a 24 anos, 35%. Então, ser jovem é um fator de risco de feminicídio, né? Nós trazemos ainda que, além da sensação da população de que a violência doméstica e familiar aumentou, nós temos aí 8 mulheres agredidas por minuto durante a pandemia. Nós temos ainda a sinalização de que não só o olhar com perspectiva de gênero é fundamental nessa prevenção, mas também o olhar das interseccionalidades, porque nós vemos aqui que a precarização das condições de vida das mulheres em situação de violência doméstica é maior do que a situação de outras mulheres. Então, as mulheres em situação de violência doméstica perderam mais seus empregos, tiveram mais tempo dentro das suas casas durante a pandemia, por causa do controle exercido, né, por seu companheiro, por seus maridos. Então, isso mostra o aumento do controle durante a pandemia, que é fator de risco de feminicídio. Como já destacado pela professora Ani, né, existe uma hiperrepresentatividade das mulheres negras, né, o feminicídio das mulheres negras é um dado muito importante. E outro dado que nos chama muita atenção, a partir do olhar especializado no enfrentamento à temática, está havendo um aumento já detectado nas últimas pesquisas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2017, 2019, 2021, da violência contra mulheres separadas e divorciadas. O que isso quer nos dizer?
nós estamos vendo, portanto, um crime de poder, um crime de retomada sobre os corpos, sobre as vidas das mulheres, né? E especialmente que as mulheres que estão vivenciando uma situação abusiva, elas correm risco de feminicídio, de violências graves ou letais. Mas uma mulher que está em situação abusiva, que noticia o término do relacionamento, que manifesta o seu desejo de romper uma relação afetiva, ela está em situação de periculosidade, como nos traz, né, a psicóloga Marcela Medeiros, que tem uma tese de doutorado sobre avaliação e gestão de risco. Então, anunciar o término de um relacionamento é uma situação de periculosidade à luz, né, de todos os estudos vindos, em especial da psiquiatria e da psicologia, sobre avaliação e gestão de risco de parceiros íntimos. As estatísticas ainda nos mostram que 48% a espacialidade, né, como diz a professora Ani, que a espacialidade é dentro de casa, mesmo que os feminicídios acontecem, né? 48% dos feminicídios ocorrem dentro de casa, o que nos mostra o grande desafio no enfrentamento à violência doméstica e familiar, que é muito diferente do enfrentamento de qualquer outro crime. Especialmente porque nós temos o vínculo afetivo entre a vítima e o seu algoz, dificuldade de rompimento dessas relações afetivas e, em especial, a vítima permanece presa nas relações abusivas, né, enquanto exercício de uma relação de poder. Então, isso nos mostra que as mulheres não estão seguras nas suas residências, como mostra essa pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Além disso, nós podemos, portanto, perceber, né, nesse crescente da violência, que tem o feminicídio como uma violência letal, né, o ponto culminante dessa violência é olharmos para o feminicídio a partir do reconhecimento de que ele é uma grave violação aos direitos humanos, que tem como ápice um evento letal, mas que é antecedido de uma série de outras violências contra as mulheres. É fundamental na nossa atuação esse olhar com perspectiva de gênero, que percebe o potencial letal da violência doméstica e familiar. Então, se nós estamos muitas vezes à luz de uma apuração de uma infração como ameaça, que tem 1 mês de detenção, né, como lesão corporal, né, que tem 4 meses, se for em contexto de violência doméstica e familiar. Nós temos, portanto, que olhar para esses crimes, olhando que é uma oportunidade de intervenção para estancar a escalada da violência que vai culminar com o feminicídio. Então, nós temos que estar a cada um dos processos que, né, recebemos, né, cada pedido de medida protetiva que chega ao Poder Judiciário, estarmos atentos para reconhecer fatores de risco e estancar essa escalada da violência. Mais uma vez, trazendo aqui a doutrina de Soraya Mendes, no livro Criminologia Feminista, né, com esses novos rumos, novos olhares, para um olhar para o direito penal e o processo penal à luz da epistemologia feminista, fundamental, que o feminicídio é a última expressão da violência contra as mulheres, pressupondo, nos mais das vezes, múltiplos atos atentatórios à sua integridade física, à sua integridade moral, à sua integridade psíquica. Por isso, muitíssimo bem-vindos, né, e lutamos muito por isso, que na última década nós estamos cada vez mais tirando da invisibilidade as mulheres, né, com o direito penal trazendo aí novas figuras, né, típicas como crime de violência psicológica, que lutamos muito por ele, né, tanto pelo Fonavide, né, fizemos lives, participamos, né, eu tive a honra de participar de um grupo, inclusive para aprimoramento do marco legislativo no Ministério da Justiça, que trazia a tipificação da violência psicológica como um crime autônomo no nosso ordenamento jurídico. Então, nós temos que verificar todas essas violações das 5 formas de violência contra a mulher, patrimonial, moral, sexual, física e psicológica, como antecedentes de um feminicídio, né? Sobre o Distrito Federal, fazendo um recorte específico aqui, já compartilhado, mostrando a importância das nossas parcerias, pelo professor Marcelo Zago, que também é professor do IESB, né, ele é coordenador da Câmara Técnica de Feminicídios do DF, compartilhou estatísticas atualizadas aí de fevereiro desse ano, que traz um compilado de todos os feminicídios do Distrito Federal, desde a Lei 13.104, né, de 2015, até janeiro de 2022. Né, 134 casos de feminicídios que foram olhados, analisados pela Câmara Técnica para nos trazer um norte do que estamos enfrentando, né, especialmente sobre o olhar do feminicídio como um fenômeno evitável. É isso que nós lutamos, né, no Núcleo Judiciário da Mulher, no Poder Judiciário, no CNJ, para atuação com perspectiva de gênero, que vê o feminicídio como fenômeno evitável através dos seus sinais preditivos, sinais visíveis, que nós vamos trazer alguns sinais aqui
para que todos conheçam. Todos, porque não só o sistema de justiça avalia risco, não só o sistema de segurança pública avalia risco, não só a rede de proteção, atendimento psicossocial, o sistema de saúde avalia risco, mas toda a sociedade civil precisa conhecer quais são os fatores de risco preditivos de violências graves ou letais, a partir do momento em que denúncias podem ser feitas pela população, pode, além de, numa situação de emergência, ligar no 190, pode também ser feita uma denúncia, até mesmo anônima, né? No Disque 197, opção 3, você pode fazer uma denúncia de uma mulher que esteja em situação de violência doméstica familiar, para que tenha a interrupção dessa escalada da violência, mediante o acionamento do sistema de segurança e sistema de justiça. Então, por isso, esse conhecimento sobre avaliação e gestão de risco é fundamental para a mudança desse olhar da violência doméstica familiar. Né? Nós, inclusive, integramos um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça para a criação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Esse formulário, né, conforme até palavras, né, da professora Ana Paula Antunes Martins, que é doutora em Sociologia da UNB, ele nos mostra uma virada epistemológica nesse enfrentamento à violência doméstica familiar, porque o formulário de risco que eu vou apresentar para vocês logo a seguir, ele nos traz, então, quais são esses sinais preditivos de violência, e ele é a concretização do risco, né, que, como diz a juíza Gislaine Reis, né, minha colega aqui do Núcleo Judiciário da Mulher, quando a gente vê uma ocorrência de violência doméstica, nós temos um fato ali pontuado, que é uma gota d'água, um ápice de uma violência que chegou até nós, mas nós temos toda uma trajetória anterior, informações importantíssimas de outros BOs, de perfil da vítima, de perfil do agressor, de outras violências, né, que trouxeram a essa dinâmica da violência doméstica familiar, que precisam ser conhecidas com informações importantes para que o sistema de justiça possa ter a melhor tomada de decisão para medidas protetivas, para medidas cautelares, para uso de tecnologias de monitoramento desses riscos nos casos mais graves, encaminhamentos psicossociais. Então, o formulário de risco, que hoje é uma realidade em todo e qualquer requerimento de medida protetiva, em todo e qualquer boletim de ocorrência no Distrito Federal, né, que foi criado pela rede distrital e serviu de paradigma para a construção do Formulário Nacional, instituído pela Lei 14.149, né, que teve como paradigma o questionário de risco do DF, construído em um projeto coordenado pelo Ministério Público, nos mostra a importância desse novo olhar, né? Uma virada epistemológica que olha para os riscos em especial, ou seja, não é a gravidade do crime que está no boletim de ocorrência que deve gerir a nossa atuação para a prevenção ao feminicídio. Nós precisamos ver toda a história, toda a dinâmica familiar, perfil da vítima, perfil do agressor e outros elementos circunstanciais importantes. Nesse recorte aqui do feminicídio no Distrito Federal, nós trazemos aqui que especialmente as mulheres do Distrito Federal foram assassinadas por meio de armas brancas, 52% arma branca, 76% no interior da residência, mais uma vez mostrando que as casas não são lugares seguros para as mulheres, né? Nos mostram que o local do crime foi a casa também, faleceram na casa e foram assassinadas na casa. O fundamento, 61%, ciúme, né? Mostrando aqui que exatamente esse pensamento, né, androcêntrico de poder, de posse sobre as mulheres, é que tem ceifado, né, a vida dessas mulheres. Nós temos ainda, isso aqui é especialmente preocupante, que 85% dos autores de feminicídio são parceiros íntimos. Então, é claro que nós temos sempre o contexto de aplicação da Lei Maria da Penha, não é só na relação íntima de afeto, nós temos também a aplicação da Lei Maria da Penha nas relações fraternas, por exemplo, se tiver a prática de violência contra uma mulher por questão de gênero, por um cunhado, por um irmão, né, por um parente, também vai aplicar a Lei Maria da Penha. Se houver na mesma residência, a coabitação também vai ser aplicado a Lei Maria da Penha, mas nós temos especialmente os estudos sobre fatores de risco vinculados a parceiros íntimos, porque majoritariamente os feminicídios ocorrem por parceiros íntimos, né? Aqui, marido e companheiro foi 45%, ex-marido e ex-companheiro 22%. Então, nós temos, né, uma alta estatística de feminicídios praticados por parceiros íntimos. Avançando aqui, nós percebemos ainda a importância de realização de ocorrências policiais, a importância de pedidos de medidas protetivas como meios eficazes de evitar a escalada da violência. 70% das vítimas de feminicídio no Distrito Federal, desde 2015, desde a lei do feminicídio, não tinham feito boletim de ocorrência, assim como também não tinham pedido medidas protetivas de urgência, majoritariamente as vítimas de feminicídio. Então, nós temos, a partir desse quadro,
olhando a importância de boletim de ocorrência, de trazer a segurança pública ao sistema de justiça e de requerer protetiva para evitar essa escalada da violência. Ao mesmo tempo em que vemos a importância de aprimoramento das nossas estruturas de monitoramento, né, já que nós tínhamos 23%, né, de vítimas que tinham pedido protetivas e que nós precisamos cada vez mais fortalecer o monitoramento com parcerias com a segurança pública, com a rede de proteção para monitorar esses riscos. Julgar com perspectiva de gênero, então, trazendo aqui lições de Fabiana Severi, né, no livro Justiça e uma Perspectiva de Gênero, nos mostra que trabalhar com a temática exige respostas complexas, porque problemas complexos não têm respostas pontuais. Então, nós temos que ter respostas complexas, que na gramática da Lei Maria da Penha significa respostas para prevenção, investigação, reparação e punição, especialmente fundadas na atuação em rede. Precisamos de respostas com proteção integral a essas mulheres, né? Com integração com o sistema de saúde, com o sistema de educação, com o sistema de segurança, com a habitação. Importantíssimo para que tenhamos respostas mais eficazes, né? Só o direito penal, não há dúvida, não resolve, né? O que as mulheres mais buscam, e isso foi revelado numa pesquisa do poder, atuação do Poder Judiciário, que foi feita pelo IPEA e pelo CNJ em 2019, que o que as mulheres mais buscam, quando buscam o Poder Judiciário, é suplantar o medo, é interromper o ciclo da violência, né? Então, essa é uma principal missão, não há dúvida, a atuação do poder de diligência assumido nos tratados internacionais, na CEDAW, na Convenção de Belém do Pará, de atuação eficiente, dever de diligência na proteção aos direitos humanos dessas mulheres, tema do nosso webinar. Essa vulnerabilidade feminina à violência perpetrada por parceiros íntimos, portanto, ficou evidenciada nessa estatística, né, do Distrito Federal, dos feminicídios no Distrito Federal, em especial. Também é mostrada no Data Senado, né, publicado agora em novembro, né, que a maioria, né, das violências de gênero são praticadas em relação íntima de afeto, aí isso é 52% marido, 4% namorado. Temos aí o caráter cíclico da violência, e aqui já à luz da doutrina sobre avaliação de risco, o que é esse caráter cíclico, né, que a gente tanto fala, mas especialmente é a previsibilidade do risco de reiteração de violência. Ou seja, estudo de Klein, de 2009, nos mostra que 41% dos agressores vão praticar violência de novo contra a vítima no período de até 30 meses. Isso nos traz uma grande responsabilidade, sistema de segurança, sistema de justiça e rede de proteção, de monitoramento dos casos, porque vai acontecer de novo. É cíclico, né? Se nós não adotarmos medidas eficazes para interrupção desse ciclo. Além disso, nós temos que há uma resistência das mulheres em denunciar. Então, quando a gente vai vendo aqui o que as mulheres fizeram quando aconteceu uma última violência, nós vemos aqui que não fez nada 22% dessas mulheres, né? Que muitas procuraram ajuda da família, 31%, mas não foram nas delegacias nem especializadas e nem delegacias da mulher, né? Que 17% foi na delegacia da mulher, né? E em relação às especializadas, que é a verde, 21%. Ou seja, o que isso quer nos mostrar? Que quando a mulher faz o primeiro boletim de ocorrência, houve, né, de fato, uma grande dificuldade para chegar a romper essa dificuldade de essa resistência em denunciar, e nos mostra uma excelente oportunidade de atuarmos com intervenções protetivas e eficazes, né? Já que foi muito difícil para ela dar esse primeiro passo, porque existe uma grande tendência de denunciar quando há uma característica de violência de gênero. Além disso, há uma dificuldade de rompimento das relações afetivas, especialmente porque, primeiro dado, também trazido do Data Senado, que é o que vai ao encontro da expectativa das mulheres que procuram o Poder Judiciário, é o medo. Elas têm medo de realizar boletins de ocorrência, de denunciar a violência, medo do agressor, é o principal fundamento. Ao lado de dependência econômica, de medo, preocupação com a criação dos filhos e outros fatores. Nós temos uma tendência de reconciliação, por isso a importância de atendimentos multidisciplinares, né, de fortalecermos as equipes multidisciplinares, né, que atuam no âmbito do Poder Judiciário, e também encaminhamentos para a rede de proteção, porque há uma tendência de reconciliação. Então, o primeiro passo é nos comunicarmos com essas mulheres, para que elas compreendam os riscos e assim possam aderir à gestão dos riscos de forma mais eficaz, né? Além do caráter potencialmente letal, né? Entre 70% a 80% das mulheres mortas pelos parceiros íntimos já tiveram episódio de violência anterior, segundo estudos de Campbell, né? Então, isso já sinalizando que é o último ato irreversível de uma violência de gênero, o feminicídio. Nessa busca, né, da mulher
né, para conseguir romper o ciclo da violência. Nós temos até um vídeo produzido pelo Núcleo Judiciário da Mulher, né, que eu vou pedir para a equipe compartilhar no YouTube, que é um vídeo que chama Rota Crítica, que mostra a dificuldade das mulheres, que essa rota crítica ela pode inibir, ela pode atrasar ou ela pode impulsionar essa mulher para desfechos, né, que tirem do ciclo da violência. E o que esse bilhete, né, que foi de uma mulher que compareceu a uma agência bancária no Distrito Federal, nos mostra o quanto é difícil, né, essa rota crítica das mulheres. Ela fez um bilhete quando estava pedindo, foi resgatar, né, um Bolsa Família na agência bancária. Durante o Covid só podia entrar uma pessoa, então o marido ficou de fora, e ela teve a oportunidade, diante daquela campanha do sinal vermelho, que é um X na mão, né, um pedido silencioso de socorro, ela fez um X no extrato do bancário, né, dizendo, ele está lá fora, um X, violência doméstica, você pode me ajudar. E nessa rota crítica, o que houve? Né? O bancário foi buscar ajuda na delegacia da área, que disse que não era ali, que o crime estava acontecendo em outra circunscrição, e que ela devia ir para outra circunscrição. Depois disse que telefonou e falava que tinha que apurar se era verdade. Esse bilhete nos mostra o quê? A dificuldade da mulher na rota crítica quando faz um pedido de socorro. Em um primeiro olhar, nós temos que ver a verossimilhança da palavra da mulher, é isso que deve impulsionar a nossa atuação, o caráter potencialmente letal, ou seja, princípio da precaução, nós temos que proteger, né, princípio da diligência e da precaução. E nós temos ainda uma fragmentariedade aqui que foi visto, que não pode acontecer em políticas públicas. Todos temos que estar sempre compartilhando informações nessa proteção. Então, nessa rota crítica, que é esse caminho que a mulher percorre para tentar encontrar uma resposta do Estado, nós temos que, especialmente, fortalecermos a nossa rede de proteção. Por isso, o Núcleo Judiciário da Mulher ele fez um mapeamento que está no site do Tribunal de Justiça de mais de 400 instituições que prestam bens e serviços, né, para as mulheres e também homens em situação de violência doméstica familiar, que não dá para trabalhar só com as mulheres, nós precisamos trabalhar a prevenção e muito com os homens, inclusive através dos grupos reflexivos de homens, que nós temos também no âmbito, né, do NJM. E nesse catálogo que está no nosso site, nós temos por região administrativa, então, quais são os serviços que tem em Taguatinga, na Ceilândia, em Sobradinho, todas as regiões administrativas com descrição do endereço, telefones, público-alvo e serviço ofertado, para que todos os parceiros conheçam seus serviços e também a população possa procurar esse serviço para prevenção e enfrentamento. Na atuação em rede, nós temos que sempre verificar algumas lições trazidas, né, por Melanie Ferguson, né, que é uma escritora estadunidense que fala sobre o poder das redes, né, em especial todos nós que temos o Poder Judiciário integrante dessa rede de proteção e todos os demais atores, precisamos reconhecer um ao outro, conhecer o que o outro faz, compartilhar objetivos e projetos, né, cooperar e compartilhar saberes, só assim teremos avanços nas políticas de prevenção, colaborar, prestar ajuda quando necessário, porque apenas se a gente não trabalhar em rede, estaremos isolados, nos desgastando, gerando descrença nos usuários, né? Porque só o direito penal, a resposta, né, de uma sentença condenatória não é suficiente para prevenção e enfrentamento à violência, nós precisamos de diretrizes preventivas e em rede, para que não gere desmotivação e baixa resolução das questões, em especial, revitimização. Os vínculos positivos são feitos quando atuamos em rede, solidariedade e cidadania, né, são ampliados, mobilização, recursos da comunidade para que a gente tenha maior resolutividade dessa questão de alta complexidade. Sobre o formulário de risco, já chegando aqui, correndo um pouquinho para o final, eu vou apresentar muito brevemente, né, diante do pouco tempo que temos, mas mostrando essa virada epistemológica que reconhece esses sinais preditivos de um feminicídio. É a partir do formulário preenchido em todos os boletins de ocorrência do Distrito Federal por vítimas de violência doméstica que o Poder Judiciário, que o Ministério Público e toda a rede de proteção vai conseguir fazer essa gestão dos riscos para evitar um feminicídio. Então, o objetivo desse formulário, ele é exatamente dar concretude ao nosso compromisso já trazido na Constituição Federal, né, de mecanismos para coibir a violência doméstica, de desenvolvermos essas políticas públicas, porque ele é indutor de políticas públicas, de cumprir o compromisso assumido na Convenção de Belém do Pará, como parte signatário, de adotar medidas para impedir que o agressor persiga, intimide, ameace ou coloque em perigo a integridade física ou psicológica dessas mulheres. Um compromisso assumido também com o CEDO, né, de avaliação e proteção contra riscos imediatos, né, o Tratado Internacional do qual somos signatários exige que nós façamos essa avaliação de riscos. E
nós tivemos um termo de cooperação técnica, né, celebrado entre o Ministério Público, o CNP, CNJ, Ministério dos Direitos Humanos, para a implementação de um formulário comum, que foi, portanto, publicado com a Resolução Conjunta número 5, né, de março de 2020, partindo, como eu disse, também como paradigmático da construção do formulário distrital de risco, já utilizado desde 2016, e foi instituído pela Lei 14.149. Esse formulário, então, é um modelo único, avançando aqui um pouquinho, ele traz perguntas sobre o perfil do agressor, da vítima, conflitos interpessoais, sobre a violência contra a parceira na presença de outros, se tem uso abusivo de álcool e drogas, escalada da violência como fator preditivo de feminicídio, tanto na intensidade como na frequência. Quais são os meios de agressão? Então, perguntas como se houve agressões graves, como facada, paulada, né? Se tiveram violências sexuais, que é um fator preditivo de feminicídio também, né? Se houve, especialmente, comportamento controlador, né? Também, tanto que nós tivemos a criminalização da perseguição insidiosa, né? Do crime de stalking. Então, trazem perguntas sobre essas temáticas. Além de perguntas se existem filhos de outras relações, porque ter filho de outro relacionamento, conforme doutrina de avaliação de risco, é um fator de incremento à violência doméstico-familiar, momento da separação e divórcio também. Outras violências se foram verificadas, situação ocupacional da vítima. E aqui avançando já bastante diante do nosso tempo, então, o formulário ele tem 27 perguntas, né, que vão ficar aí no YouTube, a equipe do Núcleo Judiciário da Mulher vai colocar o formulário de risco que veio pela Resolução Conjunta número 5, para que todos conheçam as 27 perguntas que tratam de todas essas dimensões aqui destacadas, né? História de violência contra a parceira, a rede social, se essa mulher está afastada da rede social dela, que é um fator de risco de reincidência também, né, de reiteração criminosa. E passando para os nossos 3 slides finais do protocolo para atuação com perspectiva de gênero e protocolo de avaliação de risco do Distrito Federal, nós temos aqui o guia de avaliação de risco, que também vai ser compartilhado pela equipe do Núcleo Judiciário da Mulher, que traz a explicação sobre cada um desses fatores de risco preditivos de violências graves e letais, e especialmente como nós podemos atuar, né, se forem verificados muitos fatores de risco presentes, risco moderado, risco grave ou risco extremo. De acordo com o protocolo desenvolvido por múltiplas mãos, né, Poder Judiciário, junto com o Ministério Público e atores da rede de proteção, que eu vou avançar aqui mais um pouco, que esse aqui não vai dar para eu mostrar. Nós temos nos 3 slides finais que se tiver um risco moderado, ou seja, poucos itens marcados nas 27 perguntas do formulário, nós podemos fazer encaminhamentos da vítima para apoio psicossocial, do autor para grupos reflexivos de homens e analisar de forma criteriosa as medidas protetivas, né, com base no princípio da precaução e da verossimilhança da palavra da vítima. Se nós já tivermos um nível intermediário de perguntas positivas nas informações coletadas pelo formulário de risco, com muitos itens marcados, nós já podemos, além de fazer esses encaminhamentos psicossociais, avaliar a conveniência de fazermos estudo de caso. Então, aqui a importância das nossas equipes multidisciplinares estarem monitorando esses fatores de risco, além de analisar as medidas protetivas de forma criteriosa. E o último, né, quando for um risco provável extremo, ou seja, muitos itens marcados ou itens considerados críticos pela literatura, que é o uso de faca, uso de arma, comportamento controlador, comportamento stalker, violências físicas graves, são todos, ideação suicida do autor da violência, são todos fatores considerados críticos. Nós podemos encaminhar a vítima para casa-abrigo, né, que é o endereço sigiloso, atuar com o policiamento de prevenção orientada à violência doméstica, que é uma parceria com a Polícia Militar, do Provide, PMDF, que monitora, fazendo visitas nas casas das mulheres e homens em situação de violência, monitorando esse risco com um olhar atento e imediato do Estado sobre os casos. Podemos encaminhar para a Secretaria de Segurança Pública com vários programas de tecnologia voltada à efetividade das protetivas, como tornozeleiras eletrônicas, como o aplicativo DMPP, né, que é dado à vítima fazendo um monitoramento em tempo real, 24 horas por dia, se o agressor está chegando perto das zonas excluídas, além de podermos decretar prisão preventiva, até mesmo de ofício. Essa foi uma posição inovadora, até do Centro de Inteligência, né, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em nota técnica que disse que as especificidades da violência doméstica nos levam a defender a possibilidade de prisão preventiva até mesmo de ofício. O artigo 20 da Lei 11.340 é o que traz a nota técnica, mesmo nós temos todas as alterações do CPP, do pacote anticrime, as especificidades da violência doméstica, o dever de diligência nos leva a esse olhar.
E aí, finalizando a minha fala, quero deixar aqui, então, o agradecimento por essa oportunidade, né, por essa parceria para a formação especializada aí com a professora Anne, do IESB, né, a parceria aqui feita e sempre o nosso comprometimento aqui trazido, né, pela presença do nosso mediador, juiz doutor Márcio Evangelista, trazendo o olhar e o compromisso do Poder Judiciário com a temática, e deixar aqui uma mensagem final, né, de Merlig Ferguson, de que não há dúvida que, no fundo, sabemos que o outro lado de todo medo é a liberdade. Então, estamos aqui nesse webinar, na luta pela liberdade das mulheres a uma vida livre de violência, que haja transformação e que comece comigo. Então, olhar com perspectiva de gênero de cada um de nós, né, o compromisso ético, profissional, político, de atuarmos com esse olhar, né, com autodisciplina e autocrítica sempre nas nossas atuações, para que mantenhamos o olhar de gênero. E a última frase de Merlig Ferguson, que nenhum de nós é tão bom e inteligente quanto todos nós, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, agradeço a oportunidade de mais essa formação especializada aqui pela nossa Escola Judiciária. Devolvo a palavra ao nosso mediador. Muito obrigado, doutora Luciana, pelas suas palavras, pela excelente exposição e também pela excelente informação, né? Eu vejo que a sua equipe aí está bem ativa no chat do YouTube, né? Colocando bastante informação, né? Então, agradeço muito por compartilhar tantos conhecimentos e a experiência do Tribunal de Justiça sobre o tema e também sobre o vestir a camisa, né, das nossas coordenadoras do núcleo, né? O núcleo realmente é muito eficiente e é um dos exemplos para o Brasil, né? Tanto é que nós, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, somos um tribunal de excelência reconhecidos pelo CNJ e somos chamados a partilhar e dar informações e também a ser inovadores em todos os temas, e não é diferente em relação a feminicídio, violência contra a mulher e defesa dos direitos humanos. Então, agradeço muito, doutora Luciana. Nós temos algumas perguntas formuladas aqui no chat do YouTube, né? Mas, infelizmente, com o andar da hora, nós não vamos poder respondê-las agora. Vou me limitar a uma que foi feita por vários dos nossos telespectadores, né? Aqueles que estão nos assistindo no YouTube. Se o material dos slides, tanto da professora Ani como da doutora Luciana, se serão disponibilizados. A equipe me disse que sim, né? Então a equipe da escola aqui irá disponibilizar a todos o material, né? As demais perguntas serão encaminhadas aos palestrantes e eles vão responder oportunamente por e-mail ou por outro meio que a equipe encontrar, né? Então, nós temos aí que finalizar, já são 12 horas e 2 minutos, e vimos aí com a fala da professora doutora Ani, a fala da doutora Luciana, que tanto o Tribunal de Justiça do Distrito Federal quanto o IESB estão atentos a esse problema que afeta toda a nossa sociedade, são expoentes, tanto na academia como no Poder Judiciário, na prática, de tratar esse tema com a importância que se deve, né? E após todas essas falas maravilhosas, essas palestras que nos brindaram aí pela manhã, eu tenho que finalizar aqui uma vez mais me socorrendo de Kofi Annan, né? Vocês viram que eu sou fã, né? Infelizmente ele faleceu, mas eu era muito fã desse diplomata que defendia os direitos humanos e as mulheres, né? E inúmeras vezes o Kofi Annan dizia que onde há violência contra a mulher não há sociedade civilizada, mas que, infelizmente, metade da humanidade vive sob essa ameaça, em todos os continentes. E aí ele se pergunta, Kofi Annan, o que estamos fazendo? Sabemos que a violência contra as mulheres é um problema de todos. E ele fez, né, uma exclamação, uma das últimas participações dele, ainda vivo, quando falou sobre violações de direitos humanos. Ele disse, aspas, por que ninguém interveio? Ninguém pode alegar ignorância. Todos deveriam se perguntar, o que mais eu poderia ter feito? Então, eu finalizo essa manhã deixando essa pergunta a todos os senhores e senhoras, né? O que nós poderíamos ter feito? Por que nós não intervimos nessa situação, né? Então, diante das inúmeras violações aos direitos humanos das mulheres, violência doméstica, feminicídio, o que você fez, o que você poderia ter feito? Pensem nisso e levem isso para a vida de vocês.
Agradeço a participação de todos, especialmente as nossas palestrantes. Obrigado, professora doutora Ani, obrigado, doutora Luciana. Bom dia a todos e a todas, e devolvo a palavra para a Escola do Tribunal de Justiça para dar os recados finais e encerrar o presente webinar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Márcio Evangelista, pelas reflexões. E nós estamos encerrando, neste momento, o webinar Feminicídio e a Proteção aos Direitos Humanos das Mulheres. São importantes reflexões. Nós tivemos aqui a parte da academia e tivemos também informações importantes, práticas, e precisamos todos sairmos com esse tipo de reflexão, o que estamos fazendo a respeito. Nós agradecemos as palestrantes, doutora Ani Ávila Assunção, doutora Luciana Lopes Rocha, e também a contribuição do doutor Márcio Evangelista da Silva. E o último recadinho que nós temos para vocês, que são inscritos, se porventura você teve alguma dificuldade para registrar sua frequência, por gentileza, procure nossa equipe no chat. Eles estão ainda à disposição nesses últimos instantes para auxiliar você, ok? Nós desejamos a todos uma excelente tarde e os aguardamos nas nossas próximas ações educacionais. Bom dia a todos, muito obrigado, gente.